E aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo, mais um vídeo de Hunter x Hunter no canal, dessa vez falando sobre o meu personagem favorito de Hunter x Hunter, que é o Morel. Gente, quem não gosta do Morel, né? Pô, mano, se você não gosta do Morel, mano, você tá lendo Hunter x Hunter errado. Vai lá reler, porque o cara, ele é demais. E se você não concorda com isso, ou se você não conhece direito o Morel, mano, você assiste esse vídeo que eu tenho certeza que até o final você vai mudar completamente a sua opinião e ver o quanto que esse personagem, ele é incrível. Então, se você quiser saber tudo a respeito do Morel, conhecer mais sobre ele, sobre as habilidades dele que são também incríveis. Traduzindo, sou praticamente um fanboy de Morel. Continua aí no vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. Bom, já deixa aí o seu like no vídeo se você gosta de vídeos de Hunter x Hunter aqui no canal, ou se você quer ver mais personagens, né, a gente trazendo vídeo aqui a respeito do perfil deles. Se não for inscrito, se inscreva e clica no sininho de notificação, porque aí sempre que sair um vídeo novo, você já vai ser avisado ali na hora. Também um agradecimento especial ao meu amigo Lucas, que ajudou na revisão desse roteiro, então ali deu umas dicas bacanas para algumas coisas para eu acrescentar ou tirar e fazer esse vídeo ficar bacanudo do jeito que vocês estão vendo aqui. Então, beijão, Luquinhas. Bom, galera, o Morel Makernaseie, ele é um Hunter marítimo de 1 estrela que usa um cachimbo gigante e fumaça como a sua arma. E ele também foi um membro, né, da equipe de extermínio das formigas quimeras. E ele também é conhecido por ser o mestre, né, por treinar os personagens Knuckle e Shoot, que aparecem bastante ali também durante o arco das formigas. Como eu falei, ele é um Hunter de 1 estrela, mas foi dito que, depois dos acontecimentos do Arco das Formigas, pode ser que o seu ranking suba para 3. E também, em uma das conversas, o Netero, ele fala, né, que a força que ele tá ali naquele momento já é bastante parecida com a força que o Morel tem naquele momento. Mas a gente sabe que o Netero, né, não dá pra levar muito a sério, porque ele devia estar querendo puxar saco ali do Morel, mas a gente sabe que o Netero é muito mais forte que o Morel, né? Até eu, como fanboy de Morel, preciso admitir isso. O Morel, ele é um homem alto, de meia idade, ele tem os cabelos na altura dos ombros e de cor branca, e ele é muito característico por usar um óculos escuro e não tirar esse óculos por nada. Inclusive, ele é a única pessoa autorizada na Associação dos Hunters a entrar em qualquer tipo de reunião usando óculos escuros, né? Afinal, isso é meio como se fosse uma afronta, mas ele pode. Ele tem os traços faciais bem proeminentes, né? Então a gente vê ali aquela cara bem quadradona dele, um rosto bem amplo, né? Um queixo quadrado e o nariz dele bem torto. Ele normalmente usa uma gravata vermelha e uma camisa cinza que ele usa por dentro das calças. Depois que o Morel, né, ele passou ali no exame de admissão Hunter e ele aprendeu a usar o Nen, ele se tornou o professor do Knuckle e do Shoot, né? E aí acabou se tornando de vez o mestre deles. Ele é grande parceiro do K9 e os dois, eles fazem parte da facção Pro Netero, que também, né, faz parte ali da Associação Hunter, e aí que vem esse puxa-saquismo do Netero, falar de que ele velhinho já tá quase chegando no nível do Morel e do K9, né? Mas como eu falei, a gente sabe que é o contrário. Em algum momento da sua vida, o Morel também fez amizade com o Grachan e com o Lick. E a amizade pro Morel é uma coisa assim muito importante. E quando se trata dos amigos dele, ele não mede esforços pra nada. O Morel, ele é muito paciente, muito experiente e também extremamente calmo. E essa parte de ele ser calmo a gente consegue observar muito bem nas batalhas, porque ele não tem pressa de nada. Ele às vezes fica ali parado pra pensar, ele não agiliza, ele não apressa as coisas, ele sabe que tudo tem o seu devido tempo pra acontecer. E ele também é muito perspicaz com seu oponente. O Morel é daqueles que gosta de ficar conversando com os seus inimigos. E a gente pode observar isso muito bem nas batalhas contra o Dito e o Leo.
que justamente, né, ele usou a sua disposição e a sua calma para poder vencer os dois. Como professor do Knuckle e do chute, o Morel ele prova que ele tem boas habilidades para liderança. E também ele é ótimo para coordenar equipes, embora também seja uma especialidade sua trabalhar sozinho. E apesar disso tudo, o Morel ele também tem um emocional muito grande e também um grande senso de compaixão. Ele uma vez chorou, né, entre a troca ali do Colt e da atual rainha das formigas, e ele prometeu a Colt que ele protegeria a Reira, que a gente sabe, né, que é o Kaito quando ele renasceu como uma formiga quimera. E aí ele disse que protegeria a Areira de qualquer dano com a vida dele. E foi justamente nessa sua natureza emocional, esse seu lado empático, que atraiu a atenção do Knuckle, que o admira muito por conta disso. O Morel é um manipulador, né? A natureza do seu Nen ali é de manipulação. E o seu próprio discípulo Knuckle afirma que o Morel tem a aura mais abundante de que ele já viu. E a gente sabe que o Knuckle já travou mais de 5.000 batalhas, então o cara ele tem gabarito para fazer essa comparação. Só mesmo, né, perdia para a aura do Yuppie, que foi um membro lá da Guarda Real que o Knuckle lutou. O Morel ele também sabe usar o Ken, que é uma das habilidades, né, derivadas do Nen, e também sabe usar Zetsu, que juntamente, né, com as suas habilidades de fumaça, permita com que ele possa lançar um ataque surpresa ou até esconder a sua posição sem ser identificado. Além das habilidades de manipulação, o Morel também parece dominar um pouco habilidades de aprimoramento, que ele usa, né, para aumentar as suas habilidades defensivas e também de recuperação. E como é feita de aura, a fumaça dele funciona como uma espécie de En, permitindo com que ele sinta a presença de quem está ali envolto pela sua fumaça e até consiga diferenciar quem que é aquela pessoa, né? Assim não corre o risco dele acabar acertando algum aliado. E o Morel também consegue trocar a cor da sua fumaça, então permite assim com que ele consiga, né, utilizar ela das mais diversas formas possíveis e confundir os seus adversários também. E a sua aura de fumaça, ela é extremamente realista e pode fazer com que o oponente dele realmente acredite que aquilo é uma fumaça ou uma poeira, e como nenhuma combustão ali está sendo envolvida, né, afinal a fumaça ela surge de você queimar algo, ele consegue também usar essa fumaça dentro da água. A desvantagem dessa habilidade do Morel é que ele não consegue fazer nenhuma outra habilidade se ele não estiver com seu cachimbo. Então, por exemplo, se ele está com alguma técnica já ativada e ele quer fazer uma outra, se o oponente, sei lá, quebrou o cachimbo dele, levou, jogou para longe, ele não vai mais conseguir ativar nenhuma outra. O Morel tem uma excelente percepção pré-natural. Então, através de pouca observação, ele consegue ver muitas coisas que as outras pessoas podem não ter visto. A sua força, a sua agilidade, os seus reflexos também são bem aprimorados, resultado do seu próprio treinamento. E a gente dá pra ver, né, que ele tem realmente isso muito aprimorado, porque ele consegue carregar aquele cachimbão gigante que ele tem e consegue lutar com ele, né, sem isso atrapalhar os seus movimentos. E ele também usa o seu cachimbo como arma, muitas vezes utilizando como se fosse um porrete. E lógico, né, para usar habilidades de fumaça e cachimbo, ele tem que ter uma ótima capacidade pulmonar e um fôlego invejável. E lógico que ele tem. E isso é irônico, né? Porque ele é um fumante também. E ali o fôlego que ele tem, né, é melhor do que muitas pessoas que não fumam. E também um dos seus pontos fortes é que o Morel é um ótimo estrategista no campo de batalha. E a gente vai falar das batalhas dele, vocês vão ver, né, como ele realmente, muitas das batalhas ele conseguiu se safar ou vencer por conta da sua estratégia. Entre as habilidades do Morel, nós temos a Deep Purple, né? Ou Roxo Profundo, né? Como quem conhece aí, quem leu o mangá. E essa habilidade permite que o Morel transmute a sua aura em fumaça e manipule-a da forma como ele quiser. E lógico, com a ajuda do seu cachimbo, ele produz grandes quantidades de fumaça que ele pode moldar de inúmeras formas. E, gente, isso aí vai muito da criatividade dele, porque ele consegue criar figuras humanas,
animais, ele consegue criar elementos da natureza, ele já transformou a fumaça dele em grama e também transformar até em instrumentos. E também ele consegue criar até mesmo indivíduos de fumaça com capacidade de falar, também de lutar e de correr. Só que lógico, como é feito de fumaça, né, ao menor contato já se dissipa. Como eu já falei, o Morel também consegue mudar, né, a cor da fumaça e ele pode moldar ali, né, fazer da cor que ele quiser para que se torne mais realista ao ambiente onde ele está lutando. Então, como o exemplo que eu citei, mano, o cara ele conseguiu criar grama com a fumaça. E ele também consegue, né, moldar a durabilidade da fumaça. Mas também, galera, não adianta muita coisa porque qualquer coisinha ao menor toque já se dissipa. Mas ele pode fazer, por exemplo, um bote para ele ficar em cima da água. E as suas criações mais complexas são os Smoke Troopers. O Morel ele pode emitir núcleos nos quais ele coloca comandos simples de manipulação, como atacar defensivamente ou recuar quando ver um inimigo. E após ele fazer isso, os Smoke Troopers começam a agir automaticamente, né? Sem que ele precise ficar dando mais comandos. Muitas vezes ele não precisa criar esses núcleos, né? Ele pode criar já os soldados direto. E a gente já viu isso no próprio anime, no mangá. Só que nesses casos, dos Smoke Troopers que são feitos sem núcleo, aí sim o Morel precisa ficar dando comandos para eles. Eles não agem sozinhos. Mas lógico, ele tem uma limitação. A limitação atual do Morel é conseguir criar 216 soldados de uma vez. Só que quando ele sacrifica quantidade para obter qualidade, ou seja, os melhores soldados, aí esse número se limita a 50. Essa habilidade, a Deep Purple, ela limita a saída de aura do Morel. Só que aí, por exemplo, ele cria lá algumas coisas com fumaça e aí ele anula aquilo. Aí ele consegue sim recuperar a aura que ele tinha usado para fazer, né, aquela habilidade, aquela construção, aquele soldado, enfim. E a outra habilidade dele é a Smoke Jail, né, ou a prisão de fumaça. Nela, o Morel encarcera ele mesmo e o seu oponente em uma prisão feita de fumaça, que cria, né, também uma barreira impenetrável, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro, a menos, né, que o próprio Morel desfaça essa jaula. Ela tem uma fraqueza, mas eu não considero assim tanto como uma fraqueza, porque você somente consegue escapar dela, né, sem o Morel dissipar ali a fumaça, se for ali do tamanho, né, de uma partícula, o que é muito difícil. Agora falando em lutas, né, quais foram as lutas que nós podemos ver esse grande personagem aparecendo e se destacando? A primeira delas foi do Morel e do Knuckle contra o G2, né, ou Shitu aí, do jeito que você quiser falar. Na verdade, não foi bem uma luta, né, eles encontraram o G2, meio que estavam brincando ali com ele, porque o G2 aí nessa época ele nem sabia usar o Nen, e o Knuckle conseguiu colocar o Potokorin nele. Quando ele colocou o Potokorin, aí eles fizeram lá uma armadilha e conseguiram escapar, porque o Morel falou que ali não era um oponente que eles precisavam se atentar naquele momento. Uma outra batalha, né, mas essa aí não foi nem batalha, foi do Morel contra um soldado qualquer das formigas que ele conseguiu derrotar rapidamente. Daí em seguida, aí sim o Morel teve uma luta contra o G2, que tinha aprendido a usar o Nen, e aí ele criou uma habilidade onde ele prendeu o Morel dentro de uma cúpula que o Morel falou que podia ter basicamente o tamanho de um campo de beisebol, e que o Morel tinha que correr atrás dele. A hora que o Morel conseguisse pegar ele, o Morel vencia. Só que a gente falou lá no começo, né, que o nosso Morel, ele é o quê? Extremamente calmo. Ele já tinha se ligado que o G2 é extremamente burro e que não devia ter pensado direito para criar aquela habilidade, né? Já que ele tinha acabado de fazer. Então, ele tinha o prazo de 8 horas para capturar o G2, né? Aí não sabemos o que ia acontecer se ele não conseguisse. O G2 falou que não pensou nisso. Só que aí o Morel falou, eu não vou te pegar, eu vou ficar aqui sentado, eu vou ficar dormindo, daqui a 5 horas você me acorda. E aí o G2 ficou provocando ele lá, mas no final, né,
deixou o Morel ali descansando. Só que o Morel, mano, ele já tinha sacado que ele ia vencer pela paciência. O que ele fez? Ele criou ali uma cordinha com a fumaça e, pra gente ver que ele é muito paciente, ele fez essa rodinha cercar ali o campo pro Ditu não perceber que ele estava fazendo alguma coisa, e ele amarrou os pés do Ditu com a fumaça. Ele também fez uma cópia dele mesmo de fumaça e com o corpo dele ele se revestiu de grama e ele foi para de trás ali do Ditu. O que ele fez? Ele só ficou ali com o cachimbinho dele, amarrando a cordinha. O Ditu não tinha para onde fugir, porque ali era um espaço fechado. E o Ditu, na fúria ali, fez uma mão de garras e ele podia atirar também umas flechinhas. Atacou o Morel, mas não adiantou porcaria nenhuma, porque acertou o clone de fumaça. Daí o Morel verdadeiro apareceu de trás, tocou no Ditu, venceu a batalha. Só que aí o Morel foi muito bonzinho, deixou o Ditu ir embora sem matá-lo. Daí nós temos outra batalha do Morel versus o Leou, e essa é uma batalha que eu gosto muito. O Leou, ele havia roubado a habilidade lá de um dos amigos do Morel, que é o Grachan, né, que a gente falou também dele lá no começo do vídeo. E nisso, como eu falei, o Morel, ele faz de tudo pelos amigos, então ele aceitou. Esse Leou, ele é aquele lá que parece um leão, ele roubou a habilidade, né, de conseguir invocar ondas para onde eles estavam, e ele inunda tudo aquilo ali de ondas, e ele faz, né, uns redemoinhos ali no meio para ele acertar com um arpão o oponente que vai ficar ali no olho, né, do redemoinho. Porém, o Morel, muito inteligente e paciente, o que ele fez? Ele emergiu porque, mano, o Morel, ele tem um fôlego do caramba. Então, para ele ficar ali embaixo d'água por muito tempo, não é trabalho. Ele ficou ali no finzinho. Aí o Leou percebeu que tava surgindo umas bolinhas assim, né, ali no mar que tinha se formado. Ele falou, mano, esse cara aqui, o que ele deve ter feito? Ele deve ter feito vários tubos com fumaça, ele tá respirando por conta disso. Na verdade, era exatamente o que o Morel estava fazendo. Mas ele estava fazendo isso em um nível absurdo. Porque ele, na verdade, além de estar respirando, com o fôlego que ele tem, ele estava sugando todo o oxigênio que ficou ali. Só ia sobrar o quê? Gás carbônico. E gás carbônico inalado em grandes quantidades pelo nosso corpo é uma coisa muito tóxica. E foi assim que o Leou se ferrou na mão do Morel. Daí o Morel também, ele meio que deu uma ajudadinha ali na luta contra o Yuppie, onde estava ele, o Knuckle, o Chute, o Melioron, o Gon e o Killua. Na verdade, né, o Morel ele não participou muito desse início dessa luta, ela ficou ali mais a cargo do Knuckle, né, mas ele ali usou algumas habilidades dele de fumaça somente mesmo para fugir, né? A gente tem até lá o Yuppie, né, faz o Morel perder o seu cachimbinho, mas aí o Knuckle acaba jogando de volta para ele e aí o Morel dá seguimento pro plano que eles tinham feito. Daí a gente também tem a luta, né, do Morel contra o Shia Puff. Nessa luta também o Morel não tem de fato uma luta, ele prende o Shia Puff dentro da sua jaula de fumaça e o Shia Puff se prende dentro de um casulo. E aí o Morel, paciente do jeito que é, ele fica, né, pensando, e aí, o que será que eu faço? Né? Será que eu ataco esse casulo? O que vai acontecer? Ele acaba decidindo por atacar o casulo e ao mesmo tempo ele desfaz a jaula. Porque se fosse alguma armadilha, né, do Shia Puff, ele não ia cair nela. Só que na verdade era tudo um plano e nisso o Shia Puff ele usa aquela habilidade que ele vira vários minis e acaba fugindo para ir ajudar o Meruem. E daí a gente tem a continuação depois da luta do Morel com o Yuppie. Nisso o Yuppie já estava, né, todo transformado e o Morel ele acaba usando os seus clones de fumaça para fazer clones do Knuckle. Ali ele já estava extremamente cansado, né? Afinal ele já tinha tido várias batalhas e estava sem o seu cachimbo que foi roubado pelo Puff, né, pelo Shia Puff, que levou seu cachimbo embora. Então ele não podia usar novas técnicas. Ele é quase morto pelo Yuppie, só que o Yuppie, como ele estava lá com um Potocurim, o Yuppie falou que isso aí não iria matá-lo, né, se o Knuckle desfizesse aquela habilidade. Aí o Knuckle não queria ver o seu mestre morto e acaba desfazendo. No databook de Hunter x Hunter, o Togashi acabou revelando alguns números referente ao Morel. Então, os status do Morel em relação a espírito.
ele tem 4 de 5. De habilidade, ele também tem 4 de 5. De luta corpo a corpo, ele tem 3 de 5. De habilidades de NEM, ele tem 4 de 5. De ingenuidade, ele tem 3 de 5. E de inteligência, ele tem 4 de 5. Totalizando, então, 22 de 30 pontos no total. Por isso que eu falo que Morel é um personagem demais. Bom, galera, então esse foi o vídeo em relação ao Morel. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho de notificações 2 vezes para receber sempre as notificações dos vídeos logo que eles saírem. E lembra, deixa aí nos comentários, mano, o que você acha do Morel? Que outro personagem você queria ver o perfil de personagem completo? Mano, escolham personagens fora da caixa. A gente já tem aí muitos canais também que falam a respeito de Hunter x Hunter e que já fizeram de personagens que já estão na boca do povo. Vamos tentar buscar umas coisas bem diferentes. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!